Olá, sou a professora Silvana Zanchetti, sou a responsável pela disciplina Práticas Pedagógicas em História 1 e hoje nós iremos trabalhar o módulo 1, as perspectivas teóricas e metodológicas da história como disciplina, a unidade 2, as abordagens teóricas e metodológicas do ensino de história, aspectos do ensino de história preconizados pela BNCC. Essa disciplina ela tem um fundamento importante porque nós trabalhamos as questões de prática e teoria. E é importante que você, estudante, terá a oportunidade de desenvolver práticas pedagógicas no ensino de história. Então, é importante para a sua formação acadêmica, para o desenvolvimento de suas atividades. Aqui nós iremos aprender como fazer um planejamento didático de uma ação extensionista, como nós iremos desenvolver atividades na escola. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa disciplina, da nossa prática pedagógica e o desenvolvimento nosso enquanto professores, e nesse caso específico, professores de história. Então, é importante pensar algumas transformações. Nós falamos na aula passada sobre as transformações que ocorreram para a construção da disciplina História, enquanto uma disciplina. E aí nós observamos que foi um caminhar, uma caminhada para termos a construção da disciplina como temos hoje. E houve muitos avanços, avanços importantes. Nós temos hoje a Lei 9.394 de 96, que ela vai estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, e é importante que ela vai apontar no seu artigo 22 esses caminhos que devem percorrer a educação básica. E aqui nós estamos falando da educação como um todo, dessa formação que nós temos do ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, e aí depois nós teremos também o ensino médio, o ensino técnico, o EJA e todas as mais configurações. Então, as diretrizes e bases, ela vai dar os caminhos que o professor deve percorrer para que o estudante consiga ter todo o conhecimento para desenvolver o seu exercício de cidadania, para que ele possa progredir no seu trabalho, para que ele tenha formação e até chegar na universidade. Então, é importante como uma formação de base, como nós falamos. Então, é a base da educação como um todo. E aqui começa-se, então, essa grande transformação no ensino. Nós começamos a desenvolver um aspecto novo, nós podemos colocar, na construção do ensino. Nós temos algumas questões importantes também para pensar sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC. Então, ele é um documento de caráter normativo que vai definir, então, os conjuntos que progressivamente irão desenvolver aprendizagens essenciais, tudo aquilo que os nossos estudantes precisam desenvolver ao longo da sua formação da educação básica. Então, ela é a estrutura de todo o conhecimento que os alunos precisam ter. Então, é um documento importante, desenvolvido, dialogado com os professores, dialogados com os coordenadores de curso, dialogado com a sociedade para pensar qual é o melhor caminho para os nossos estudantes, para a nossa sociedade, para a formação da educação básica como um todo. É importante que ele vai estabelecer conhecimentos, competências e habilidades que se espera que um aluno desenvolva ao longo da sua escolaridade. Então, ele precisa ter essa competência, essa habilidade, enquanto um estudante. O que eu preciso saber? Vamos pensar lá no conteúdo de história. O que eu preciso saber? Eu preciso conhecer a história do Brasil? Eu preciso conhecer a história europeia? Eu preciso conhecer a história da América Latina? Então, são habilidades que nós, enquanto estudantes, precisamos desenvolver ao longo da nossa formação. Aqui é um exemplo que nós podemos trabalhar dentro do ensino de história. E ele vai ser orientado, direcionado por princípios éticos, políticos, estéticos,
que vão ser traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação base. Então, a base que é direcionar essa formação brasileira para essa formação que deve ser humana, de construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Então, nós precisamos transformar a educação nós precisamos transformar a partir da educação a formação dos nossos estudantes, melhorar as questões de cidadania, melhorar as questões de inclusão, melhorar as questões da nossa sociedade como um todo. Então, ela tem um importante papel na formação dos nossos estudantes, desde quando eles chegam na escola até sair no ensino médio. E aí, depois, nós temos também a base, quando chegamos na universidade, então, nós temos essa base do conhecimento, nós temos as competências e habilidades para desenvolver os nossos trabalhos e onde nós estivermos desenvolvendo as nossas atividades. É importante destacar que, nesse cenário, o professor de história, ele tem, não só o professor de história, mas como professor, ele precisa desenvolver metodologias de ensino. Então, toda a prática de ensino, ela precisa ter uma metodologia. O que seria isso, professora Silvana? Seria como eu vou transmitir o conhecimento, como que eu vou proporcionar ao estudante esse desenvolvimento de habilidades. Então, nós vamos observando que nas últimas décadas o ensino vem se transformando. Então, lá pensando em tempos remotos, lá nos anos 60, 70, 80, o que acontecia? O que era desenvolvido? Então, o aluno ia lá e tinha que decorar determinados conceitos, determinadas datas, determinados momentos históricos, tinha que saber o nome dos heróis, tinha que saber essas questões. Porém, o ensino vai se desenvolvendo e novas metodologias vão ganhando espaço. E aí, o que vai acontecer? Essa transformação vai trazer uma metodologia única, que vai trazer a pesquisa, que vai trazer o estudante como um protagonista da sua formação histórica, da sua formação pedagógica. Então, é importante que a prática pedagógica seja desenvolvida e que traga o aluno para ser participativo. Então, uma aula de campo, levar o aluno, trazer a realidade desse estudante, trazer as questões culturais para o debate dentro da escola. Isso é importante, porque o aluno se sente participativo. Ele não vai ser mais um mero receptor de informações, mas ele vai ser um construtor do seu conhecimento. Então, o professor ele tem um papel importante de mediador desse conhecimento. Então, o professor ele não vai ser mais o centro da atenção, que o professor que tem total conhecimento de tudo. Não que isso não seja importante, é extremamente importante, mas ele vai construir junto com o estudante essas reflexões de maneira geral. Então, o aluno é participativo dentro do conhecimento. Então, ele vai estar junto com o professor, construindo essas habilidades, construindo o conhecimento pedagógico em cada etapa, em cada ano. E a metodologia, ela tem um papel central no processo de ensino-aprendizagem. Então, a escolha, elas devem estar com consonância com os problemas sociais. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos a Revolução Francesa, e aí ela acontece lá na França, mas isso vai abranger a todos os outros países, como aqui no Haiti. E aí, o que acontece no país como o Haiti? Vai influenciar as revoluções haitianas. E aí eu preciso fazer uma interlocução com isso. E o que a Revolução Francesa vai influenciar aqui na história do nosso Brasil? Então, eu tenho que trazer para o aluno essa ligação histórica para que ele compreenda todas essas questões, porque é uma cultura diferente, é um país diferente. Então, o aluno precisa fazer essa conexão com a sua realidade. É ir até o passado e trazer o sentido que esse passado tem na vida real. Não é ser anacrônico,
como eu já falei para vocês e repito, não é trazer aquele momento histórico para a realidade de hoje e colocar como aqueles conceitos como errado ou ter certo e errado, não é isso. É no sentido de mostrar ao aluno como isso influencia até os nossos dias atuais. O que a Revolução Francesa tem a ver com a nossa história do Brasil? Fazer essa interlocução. E é importante que esses conceitos eles vão trazer questões como dos acontecimentos sociais, vai situar a exposição de fatos, conceitos e os valores, as normas e as atitudes que a sociedade toma frente aos problemas em geral. Como nós tivemos recentemente um tema sensível para toda a sociedade, que foi a questão da vacina. E aí nós podemos trazer para os nossos alunos que, historicamente, lá no Brasil, teve a revolta da vacina. E por que tudo isso? Então, nós vamos mostrar o que lá atrás teve e o que nós estamos vivendo na nossa realidade. Então, serão conexões que nós faremos para que o aluno entenda todo esse processo histórico que é construído ao longo da história, para fazer sentido aos nossos estudantes sobre essas concepções, então, de vivência, o que ele vive, o que ele presencia, o que isso tem, o que isso faz sentido em sua vida, em sua formação acadêmica. Então, dentro desse cenário, nós podemos pensar o tempo histórico linear. E aqui eu trago, será que é preciso esse tempo linear? O que seria o tempo histórico linear? É aquilo, olha, como se fosse tudo reto, né? Tudo no sentido de uma linha de pensamento. Então, eu vou pensar numa história. Então, na educação, nós aprendemos história antiga, que é um período histórico, depois vem a história medieval, moderna e a contemporânea até os dias de hoje. Então, isso, grande parte dos livros didáticos trazem essa história do mundo como um todo, dividido em etapas. E o que eu posso trazer para vocês? Será que Brasil colônia era o mesmo período histórico que estava vivendo a Europa? Então, é importante, enquanto aqui nós éramos uma colônia, lá na Europa poderíamos estar vivendo uma história medieval, já poderíamos estar vivendo uma transformação tecnológica, enquanto aqui era extremamente rudimentar. Então, como é importante o estudante compreender essas temporalidades históricas que são sistematizadas em outros momentos. Então, é importante que o aluno entenda. Hoje nós vivemos uma grande transformação digital, onde nós conseguimos ter acesso ao conhecimento em questões de segundos, né, milésimos de segundo. Mas antes isso demorava muito. Se pensarmos lá na história do Brasil, enquanto Brasil colônia, quanto tempo demorava para se chegar o conhecimento, o que estava acontecendo na Europa, por meio de navios, até que chegava no Brasil essa transformação, essa evolução. Então, a história ela vai sendo construída através desses acontecimentos importantes, e é importante dizer, então, essa história, ela não é, logicamente, dessa maneira linear, tudo sistematizado como um todo. Brasil, Europa, só para lembrar que nós tínhamos o eurocentrismo, ou seja, a Europa, toda a história era o centro do mundo. E aí, depois isso, pelas escolas históricas, vão se transformando, vão se quebrando esses conceitos. E novos conceitos vão se trazer. Então, a América não vivia o mesmo período histórico que a Europa, que a Ásia. E aí, em determinados locais. Então, é importante pensar nessas temporalidades. Podemos destacar aqui, nós temos grupos indígenas que vivem lá na época, vamos pensar, outra época, não conhecem a escrita, não tiveram contato com
populações urbanas e por aí afora. Então, como que eu vou colocar esse tempo linear como uma questão totalmente fechada, abordada de uma maneira, de uma forma de uma linha? A gente pensa que uma linha que ela não tem esses altos e baixos. Então, é importante pensar que essa construção, a prática de história, ela precisa dialogar com os nossos alunos essas transformações que a história tem ao longo do tempo. E pensar essa história dentro de cada cenário, de cada realidade. Então, aqui no Brasil, nós podemos construir uma história linear do Brasil, no entanto, nós sabemos que nós temos uma diversidade aqui no país, de estados, de culturas, de povos, de sotaques. Então, nós precisamos construir essas questões, a gente pode colocar aqui numa maneira que não seja dessa maneira linear, que ela seja uma montanha-russa, né, de altos e baixos, e cada um vivendo a sua transformação histórica. Então, é preciso compreender que a sociedade, ela, para se ensinar história, lógico, eu preciso dar sentido ao estudante. Então, eu penso aqui, como o Brasil, a história do Brasil foi construída no livro didático. Então, lá eu tenho Brasil colônia, depois eu vou ter império, depois eu vou ter a construção da democracia no país, Brasil republicano e por aí afora. Então, eu preciso ter esses contextos históricos construídos para os nossos alunos, para fazer sentido, mas mostrar para os nossos alunos como isso é diverso no nosso país. E pensar também essa questão de sequência didática. Então, como que eu vou construir esse conhecimento para os nossos estudantes? Então, é importante pensar juntamente com a construção dessa história, lá desde a pré-história até os dias atuais. Então, Leandro Carnal, ele nos lembra que essa construção é interligada, como a história da América, interligada com a história da África, interligada com a história da América. E aí nós precisamos fazer essas ligações históricas. Então, esse conhecimento histórico, como eu posso desenvolver essas questões? Então, o conhecimento ele é uma compreensão de todo esse passado e colocar em pauta que os sujeitos são históricos e que eles constroem essa história. E aí nós vamos desvendando essas relações que estabelecem entre os grupos, que são de diferentes espaços, que são de diferentes etnias, que são de diferentes lugares, como eu falei para vocês, que comem outro tipo de alimento, que tem uma cultura diferente daquela que nós estamos desenvolvendo. Então, dentro de um próprio estado, eu consigo encontrar outras temporalidades, consigo pensar também essa história, esse espaço histórico construído. Então, é importante destacar que todo cidadão, ele é um sujeito histórico, ele faz história a todo momento. E aí é importante ampliar, então, os nossos conceitos de fontes históricas. Então, o que eu posso utilizar como uma fonte histórica? Então, eu posso utilizar para conhecer o passado um documento oficial, eu posso ter acesso a um texto da época e atuais. Vou dar um exemplo para vocês, um documento de um jurídico. Então, eu posso ter esse documento, como era feita a legislação, como as pessoas eram julgadas em determinados momentos e como isso acontece na atualidade. Então, é um documento importante. Mapas, como era a construção do nosso estado, como era a construção do nosso país. Então, é um documento importante também para desenvolver. Então, ela é uma fonte de pesquisa importante para que o aluno compreenda como isso foi se transformando ao longo do tempo. Ilustrações, gravuras, imagens, tanto de heróis, né, considerados heróis na história, de pessoas comuns, de pessoas que construíram essa história. Porque antes, aqui tem um ponto importante, que só se era história se eu tivesse, então, esse heroísmo.
E não, a história de hoje nos coloca que nós estamos construindo história de pessoas comuns, que todos nós somos sujeitos históricos. Então, uma história em quadrinho que foi construída, ele é uma fonte histórica, um poema, letras de música têm um significado em determinados momentos. Uma música, ela pode ser um grito de socorro, pode ser um alerta, pode ser de um movimento social, de uma luta política, de uma luta de um grupo de pessoas. Então, ela tem um significado muito importante. A própria construção da literatura, que ela traz muito questões culturais, costumes das pessoas comuns, muitas vezes. As manifestações, manifestos de grupos, de movimentos sociais, de sindicatos, ele é um documento importante para ser analisado também. Relatos de viajantes. Então, a história do Brasil, ela foi construída muito por relatos de viajantes, pessoas que viajavam e iam relatando como era o país, como era a cultura, o que se encontrava durante essas expedições, essas andanças pelo Brasil afora. Panfletos, caricaturas, pinturas, nós podemos colocar fotografias, extremamente importante para se analisar, rádio, televisão, todos esses documentos. Uma pintura rupestre vai mostrar um momento histórico importante para a transformação. Como que eu registrava? Então, o homem, desde que nós colocamos lá atrás, ele sempre se preocupou em deixar o seu registro. Então, ele fazia as pinturas rupestres para dizer, eu estou aqui, os animais que estavam aqui. Então, essa análise, então, esses documentos são extremamente importantes para se ter conhecimento histórico. E aqui tem um dado importante também, que não adianta eu ter esse documento se eu não souber fazer as perguntas adequadas. Qual pergunta eu devo fazer? Que tratamento eu devo fazer para essa fonte? Então, eu vou analisar uma pintura rupestre, eu preciso identificar que população esteve ali e fez aquele desenho. Então, geralmente é feito o quê? Uma comparação. Eu vou analisar, eu vou fazer a datação desse documento, eu vou procurar através do carbono 14, então eu vou procurar desvendar esse documento. Então, esse é o trabalho do historiador, para buscar desenvolver, então, essas habilidades do arqueólogo, né? Então, do antropólogo, é pegar e tratar esse documento de uma forma adequada para que traga e para que proporcione conhecimento histórico. Então, dentro desse cenário, também, e proposto pela BNCC, nós temos uma palavra chamada interdisciplinaridade, que é um conceito. E aí, ele vai determinar, através da Lei 10.639 de 2003, no artigo 26A, que vai determinar a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro e afro-brasileira. Por que isso? Lembra que nós estávamos falando da fonte, há pouco, de todas essas fontes? No entanto, essa história não entrava no currículo dos nossos estudantes. E agora, através da lei, pensou, olha a formação do nosso país. Então, nós precisamos buscar esse conteúdo, trazer esse conteúdo e mostrar como foi, então, a construção, a participação da África, do povo africano e da cultura na formação da história brasileira. Como essa cultura, essa história da África influencia os nossos dias atuais. Então, como isso é importante? Então, ele se torna obrigatório tanto no ensino fundamental, no ensino médio, como também nas universidades. Então, eu preciso conhecer sobre essa história. Então, eu preciso trazer essa educação, eu preciso trazer esse conhecimento para os nossos estudantes. Então, a interdisciplinariedade vai ser uma maneira, uma metodologia de trabalho que vai trabalhar de maneira interdisciplinar e proporcionar ao estudante que esteja em contato com determinada temática com outros professores,
Como exemplo, eu estou trabalhando História da África na história, no conteúdo de história, o professor de geografia vai estar trabalhando a questão da localização da África, de questões geográficas dentro do Brasil, como aconteceu o escravismo no Brasil e por aí afora. E matemática traz textos relacionados a essa temática, e aí ele incorpora as contas de matemática, as problematizações da matemática, e por aí afora. Então, professores de 2, 3 disciplinas, eles se unem para trabalhar, então, determinado contexto histórico, determinado fato, determinada leitura e conhecimento que eu preciso que meu aluno tenha acesso. Então, ele vai estar dialogando com essa temática ao longo da sua formação. E tudo isso traz contribuições e especificidades da disciplina, que vai sendo ampliada com o desenvolvimento, então, dessa disciplina. E aí é importante que haja um diálogo entre os professores, onde os professores vão construir para que leve a compreender esse temática, esse assunto tão importante. Por que se pensou, então, a interdisciplinariedade? Se pensou para que o aluno consiga compreender, então, esse assunto, não fechado, mas em diálogo com toda a sociedade, com todo o contexto histórico em que ele está vivendo, histórico, geográfico, antropológico, da própria gramática, a construção da gramática como um todo. Então, ele estar dialogando, e aí faz muito mais sentido para ele. Eu estou estudando História da África e eu não sei nem onde a África se encontra. Eu não consigo compreender a própria formação do continente africano. Então, se eu estou trabalhando história, estou trabalhando geografia, estou trabalhando um texto dentro da língua portuguesa, eu consigo fazer essa ligação através da disciplina. Então, dentro da história, da prática do ensino de história, eu posso trazer, então, essas questões interdisciplinar que auxiliam o estudante a compreender sobre determinadas temáticas. Eu posso fazer uma produção de gibi, que daí eu vou utilizar língua portuguesa, vou também ensino de artes, eu vou estar trabalhando textos literários, então eu vou estar interligando esse conhecimento. Eu posso fazer trabalhos em grupos e realizar apresentações. Ao final dessa produção, meus alunos podem desenvolver habilidades com linguagem, oralidade, postura de voz. Todas essas questões auxiliam o desenvolvimento de habilidades educacionais. Essas experiências exitosas proporcionam aos nossos estudantes o acesso interdisciplinar e que serão trabalhadas dentro da escolaridade. Vai fazer muito mais sentido aos nossos estudantes essa disciplina, essa temática, determinado conceito que antes ficava muito mais preso a determinada disciplina e totalmente desconexa. Então, um aluno, ele não conseguia fazer esse encontro das disciplinas. Eu não consigo fazer essa ligação, não gosto de história, eu gosto de matemática. Mas lá no conteúdo de matemática eu trago um conteúdo histórico para fazer sentido ao meu estudante. Então, eu posso utilizar também, e aqui eu trago uma questão para vocês que irão desenvolver, que estão já aí planejando uma ação de extensão, vocês podem utilizar um filme, podem utilizar uma canção, podem trazer aspectos musicais, uma produção de uma peça, para que esses alunos construam esse conhecimento dentro da escola. Então, para que isso? Como que eu posso levar esse conhecimento para a escola, levar essas habilidades para o meu estudante? Através de um planejamento, pensar o que esses alunos precisam conhecer a realidade dos meus estudantes. O primeiro papel é ir até o espaço. Eu quero desenvolver numa escola, numa determinada série, eu vou lá e vou conhecer a realidade, eu vou conhecer os meus estudantes e o que eles estão precisando aprender. E aí eu faço, então, meu planejamento, vou fazendo adequações,
e aí eu consigo desenvolver com muito êxito, então, esse planejamento. Uma aula de campo, eu posso levar os meus estudantes num local que tem uma arte rupestre. Vou levar e vou mostrar como o sujeito histórico se preocupou de deixar registros históricos. Olha, nós estivemos aqui, nós somos esses povos que estiveram aqui e queremos deixar esse registro para mostrar que aqui houve ocupação humana. Então, tudo isso é extremamente importante. E também desenvolver pesquisa, levar o nosso estudante a realizar a pesquisa e ser protagonista, ser o construtor da história, para que ela faça sentido. Não é mais aquela pesquisa fechada, onde o aluno não tem possibilidade de buscar outras informações, mas aquela pesquisa aberta, direcionada. Então, eu faço um planejamento, eu direciono o estudante. Porém, esse estudante, ele pode ter acesso a informações extremamente importantes, como filmes, músicas, não só mais num livro didático, não só mais numa enciclopédia, não mais propriamente somente num site de pesquisa, direcionar, mas que ele tem um campo vasto que ele pode trabalhar. Porque, como vocês viram, então, nós temos fontes inesgotáveis de material que pode ser utilizada numa aula prática de história. Então, eu posso utilizar, eu posso levar ao meu estudante e que para que ele faça sentido. Eu sempre falo, para se ensinar história, a história precisa fazer sentido para nós e para os nossos estudantes. Eu tenho que fazer essa ligação. Então, hoje é importante destacar que a prática de ensino ela está direcionada, ela precisa seguir esse planejamento proposto pelas DSNs, né, as diretrizes e bases da educação, que tem todo um planejamento. No entanto, eu posso trabalhar, conforme a BNCC, temáticas interligadas com esse conhecimento. Aqui, no caso, nós estamos falando da história da África, que nós precisamos já dialogar na escola. E aí, o que eu tenho de estudo sobre a história da África afro-brasileira? O que eu tenho de estudo sobre a história indígena no Brasil? Então, tudo isso pode ser temáticas propostas para a BNCC e que fazem sentido para os nossos estudantes. E que eu possa dar habilidades para esses estudantes desenvolver, então, esse conhecimento histórico. Então, hoje, nós encerramos a nossa aula por aqui. Aqui nós estamos as nossas referências bibliográficas. Importante para que vocês tenham acesso a essas informações, é importante que vocês conheçam a BNCC, conheçam as diretrizes e bases, conheçam esse material para que desenvolvam com habilidades e conhecimento estratégicos dentro da educação básica e que sejam muito exitosos ministrando aula, desenvolvendo projetos, desenvolvendo pesquisa na comunidade, na escola e em todos os espaços, porque vocês são sujeitos históricos e construtores da história. Então, até a próxima aula e bons estudos!